Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui do professor Juniel Soares, continuando com o tema a biologia e as questões ambientais. Então, nessa aula nós vamos falar mais especificamente de problemas ambientais, né, e algumas medidas para solucionar esses problemas. Então, esse é o nosso plano de aula. Essa aula tem como objetivo entender a importância da biologia, né, na análise e enfrentamento dos problemas ambientais. E o nosso conteúdo programático, né, vai ser falar sobre o conceito de meio ambiente e sustentabilidade, que a gente já falou na aula passada, então a gente vai frisar esse conceito, falar de dos impactos ambientais, como desmatamento, queimada, poluição e outros, e as soluções para os problemas ambientais. Então, o objetivo dessa aula é identificar os principais problemas ambientais, relacionar conceitos biológicos às questões ambientais e apontar soluções sustentáveis a esses problemas ambientais. Como pergunta norteadora, né, nós temos aqui o questionamento: quais são os problemas ambientais e qual é o papel da biologia diante das crises atuais? Então, isso para que a gente possa pensar, refletir e tentar ter uma resposta ao final dessa aula, certo? Então, na aula passada, né, quando a gente falou sobre esse tema, né, quando a gente iniciou esse tema, nós falamos da diferença de meio ambiente e sustentabilidade. Então, é preciso relembrar que o meio ambiente é o conjunto, né, são todos os elementos físicos, químicos e biológicos que vão sustentar a vida no planeta. Já a sustentabilidade se trata do uso responsável desses recursos, né, para que as gerações futuras também possam usufruir desses recursos existentes atualmente. E a biologia ela é muito importante, por quê? Porque ela vai estudar justamente as interações para manter é, esse equilíbrio na natureza. Então, dentre os problemas ambientais, nós temos o desmatamento, né? O desmatamento, que no Brasil é bastante significativo, há uma oscilação, anos aumenta, anos diminui. Então, trata-se da retirada da vegetação, como a gente vê na imagem. E aí, só para a gente ter ideia, em 2018, aproximadamente 12 milhões de hectares foram perdidos. E isso acontece principalmente nas florestas tropicais, incluindo a floresta amazônica, né? Embora o desmatamento tenha caído na Amazônia nos anos de 2024 e 2025, mas ainda assim são dados alarmantes que a gente precisa falar, que a gente precisa dar uma atenção. E quais são as causas? Temos a exploração da madeira e de outros produtos florestais. Também muito se retira a vegetação para criar pasto, para criação de bois, né, de bovinos. E também tem a expansão urbana que acontece de maneira descontrolada. E quais são as consequências, né, desse desmatamento? Esse desmatamento ele vai deixar o solo exposto, né, facilitando a erosão, vai diminuir a reciclagem do gás carbônico, né, presente na atmosfera, e também vai contribuir para as mudanças climáticas. As queimadas é outro problema ambiental bastante comum no Brasil, né, principalmente em alguns biomas como Cerrado, né, e tem como causa, muitas vezes, a ação humana, né, para a limpeza do terreno, ou muitas vezes, né, simplesmente por má, pessoas que agem de má fé, né? Então, também pode ser provocado pelo calor extremo, né, e tempo seco, que acaba ressecando a vegetação e facilitando a propagação das chamas. E as consequências das queimadas são a redução da biodiversidade, a emissão de gases poluentes na atmosfera, certo? Então, esses aqui são alguns dos problemas referente a queimadas. Outro problema que tem a ver com os dois anteriores é justamente a extinção de espécies, né? E redução da biodiversidade. Então, nós temos como as causas a, 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 o desmatamento, as queimadas,
mudanças climáticas, destruição de habitats, dentre outros elementos, né, eventos que acabam provocando a, a extinção de espécies. E, como consequência, a gente tem a alteração das cadeias alimentares, perda da biodiversidade, redução dos recursos alimentares e a interferência na autorregulação do ambiente. Também temos as modificações genéticas, né, que muito é feito com o objetivo de melhorar algumas espécies. Então, como é o exemplo aqui da imagem, né, que se utiliza uma bactéria, né, para o melhoramento vegetal. E, então, tem a ver com a introdução de genes de espécies de interesse, né, com características desejáveis, em outra. E aí, quais são as consequências disso? A contaminação genética, né? Então, isso traz uma ameaça à biodiversidade, por quê? Porque muitas vezes não dá mais para ter o controle desses organismos que foram alterados. Então, dentre as soluções, né, que a gente precisa adotar, nós podemos fazer o uso, né, de medidas como energias renováveis, economia circular, né, mas relacionado aos problemas ambientais mencionados, principalmente a criação de leis ambientais, de uma legislação mais rigorosa, além de uma fiscalização mais efetiva. Então, somente por meio disso é que a gente vai conseguir, de fato, ter um controle desses problemas ambientais. Além disso, é importante também os acordos internacionais, né, que é a cooperação entre países diferentes, justamente para, por exemplo, reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, além da conscientização. Então, não dá para a gente deixar a educação ambiental de lado, né? Seja nas escolas, seja na sociedade como um todo, mas é importante a gente trazer o engajamento da população para as causas ambientais, para que a gente consiga reduzir esses problemas. E fazendo o monitoramento, né? Então, o uso da tecnologia como aliada para monitorar esses problemas ambientais é crucial, tá? Então, aqui foram as referências, né, dessa aula, e eu vou deixar aqui essa atividadezinha, né, que é uma cruzadinha, para que vocês possam responder e exercitar o conhecimento a respeito dessa aula. Então, na nossa próxima aula, a gente continua falando sobre esses problemas, né, mais outros problemas que a gente vai tratar aqui. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau, e o meu muito obrigado. E até a próxima aula.